Você quer que o seu filho ou seu neto não tenha ansiedade, pânico e depressão no futuro? Então fica comigo até o final deste vídeo, que nós vamos conversar sobre uma das causas disso. Eu sou Anísia Rogovski, terapeuta emocional e pioneira no Rio Grande do Sul a trabalhar com Psyche. Sabe esse caso que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro? O caso do menino Henry que morreu devido às agressões do padrasto? Teve uma coisa que chamou muito a minha atenção e foi isso que me motivou a gravar este vídeo para vocês. O menino disse para a mãe que queria que ela morresse para que ela fosse para o céu, pois assim ele poderia ir junto e morar com os avós. Será que estamos realmente ajudando as nossas crianças, dizendo que a pessoa que morreu agora é uma estrelinha ou um anjo e que foi para o céu? Você já pensou sobre como falar sobre a morte para uma criança? Será que existe uma idade certa para ter essa conversa? Quais as complicações e doenças que essa criança poderá ter quando adulta, se os adultos próximos a ela não souberem lidar com este assunto hoje? Muitas vezes o adulto, por estar passando pelo seu próprio luto e muito abalado, ele esquece de dar à criança a atenção e o apoio necessários para ela passar por este período. Com o conhecimento deste vídeo, você poderá ajudar uma criança nessas horas. A perda de alguém próximo não é fácil para ninguém. Para as crianças, o processo não é tão diferente do que os adultos enfrentam. O meu trabalho de conclusão da pós-graduação em Neurociência do Desenvolvimento Humano foi sobre o luto na infância e os problemas na vida adulta relacionados ao luto mal elaborado na infância. É muito comum pessoas com problemas de ansiedade, pânico, depressão e até com algumas fobias por causa do luto mal elaborado lá na infância. Os adultos não foram educados para falar sobre a morte com naturalidade. Por isso que é tão difícil falar com as crianças sobre este assunto. A morte faz parte da vida e falar sobre ela também é educação emocional. Qual a idade certa para se falar sobre a morte para uma criança? Não existe uma idade certa. O ideal é que se espere a necessidade, seja pelo falecimento de alguém ou quando a criança começa a fazer perguntas sobre isso. Por volta dos 4, 5 anos, a criança já começa a entender as relações da vida. O ideal é que se aborde esse assunto com naturalidade, sem dramas ou exageros e sem entrar em detalhes desnecessários. A morte é um ciclo natural, faz parte da vida. Todos os seres vivos nascem, crescem e um dia vão morrer. Aquele feijãozinho com algodão pode ajudar a compreender isso na prática. Acontece com todos os seres vivos. Tem vários livros infantis que ajudam com tais explicações. Examine antes e escolha aquele que mais estiver de acordo com a sua maneira de pensar. As crianças fantasiam muito sobre isso. Transformam a morte num personagem. Muito disso é por influência dos desenhos animados. O personagem do desenho morre e logo em seguida ressurge sem problema algum. Tem um desenho do Pernalonga onde a personagem Lola se atira no túnel do elevador intencionalmente para acessar o terraço do prédio e consegue, ela não morre. A criança precisa saber que a morte é irreversível. Quando morre, aquela pessoa não volta. Como as crianças vão compreender as situações que podem colocar a vida delas em risco se não souberem o que é a morte e o que acontece de fato? Às vezes o adulto acha que está amenizando a dor diante da morte, falando por metáforas, explicando que o ente querido foi para o céu, que virou estrelinha, mas existem diversos estudos que mostram que isso pode prejudicar mais do que ajudar. Use o termo adequado, morreu. Não diga partiu, viajou, foi para o céu. É muito comum a criança pensar, como assim ela virou estrelinha e foi para um lugar tão legal e me deixou aqui? Vem o sentimento de abandono, revolta, achar que o ente querido não lhe amava. E até culpa por imaginar que a pessoa foi embora porque ela fez alguma coisa errada.
Essa explicação pode fazer a criança desejar ir para o céu ou também virar estrelinha. Além de ficar junto do ente querido, ela pode fantasiar e imaginar o quanto é legal viver no céu no meio de anjos. Alguns adultos dizem que o papai do céu levou o vovô ou a vovó para junto dele. A criança pode pensar, mas eu também quero o vovô ou a vovó juntinho de mim e isso não acontece. Deus é muito mau. Precisamos ter cuidado com essas metáforas para não afetar também a espiritualidade dessa criança. Tristeza precisa ser digerida, assim como a comida. Tudo tem o seu tempo, por isso chamamos de período de luto. Precisamos falar e deixar a criança falar sobre os sentimentos dela. Deixe que ela fale sobre a saudade, sobre a tristeza, sobre a perda. Isso vai ajudá-la a digerir essas emoções e facilitar a travessia no processo de luto dela. Não mude de assunto quando ela começar a falar sobre o assunto. O adulto acha que se ela esquecer, será melhor. Isso não é verdade. E ignorar ou evitar o assunto só aumenta a angústia. Se você sentir vontade de chorar, chore. Permita que a criança chore também. E um detalhe importante, nesses momentos, procure focar nas boas lembranças com o ente querido e converse sobre como a família vai conviver com essa saudade e superar isso daqui para frente. Você poderá dizer, eu compreendo a sua dor, a sua tristeza. Eu também sinto muita saudade dele. O que você lembra dele? Qual é a melhor lembrança que você tem dele? A criança percebe que ela não está sozinha. A dor, a saudade ou a tristeza é compartilhada com o adulto. Mostre à criança que as emoções vêm e vão. É assim mesmo. Tem dias que a saudade dói mais e em outros menos. Isso faz parte do processo de aceitação. As boas memórias nunca morrem. Precisamos transmitir expectativas positivas, no sentido de ajudar a criança a acreditar que a tristeza vai amenizar com o tempo. Outro ponto muito importante, a criança deve ou não ir ao enterro ou funeral. Para esse vídeo não ficar muito extenso, nós vamos conversar sobre isso no próximo vídeo. Me acompanhe nas redes sociais e compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar o maior número de pessoas com esse conhecimento, que pode amenizar dores e evitar doenças na vida adulta das nossas crianças. Até o próximo vídeo.